Nesta aula vou falar de um teorema muito importante, é um teorema que relaciona a derivabilidade e continuidade de uma função num ponto. Ou seja, este teorema vai criar uma relação entre a existência de derivada de uma função num ponto e o facto dela ser ou não contínua nesse ponto. Bom, o que eu vou fazer em primeiro lugar é a demonstração do teorema. É facultativo, mas fica a título de curiosidade. E depois irei falar de alguns cuidados a ter na abordagem a este teorema e finalmente termino com duas dicas de como este teorema pode aparecer numa pergunta de exame, ok? Bom, então fazendo a demonstração, o que diz o teorema é o seguinte, eu vou tentar escrever em linguagem mais matemática. Então diz o seguinte, se f', bom, está a vermelho, vou mudar aqui para cor laranja. Se o teorema diz então, se uma função tem derivada finita num ponto, portanto, se existe derivada num ponto, isto para ajudar a fazer a demonstração, não é? Num ponto, então, e vou sublinhar aqui o se então, porque isto em matemática poderemos também representar por uma notação que eu vou já fazer de seguida, então é contínua nesse ponto. É contínua nesse ponto. Bom, eu vou escrever agora esta frase, que é o teorema, escrevi aqui ainda em linguagem corrente, para agora escrever com uma notação mais matemática, para ajudar então a fazer a demonstração. Então, este se então em matemática representa-se por uma implicação. Se acontece isto, então também acontece aquilo. Isto poderemos então representar assim. Para k pertencente a R, se f' de x0 representa aqui um ponto qualquer, for igual então a k, reparem que eu disse que k pertence a R, porque eu estou a dizer se existe derivada finita num ponto. Então, para ser finita, o k tem que ser um número real, não pode ser nem mais nem menos infinito. Portanto, se isto acontece, então, e o então será então esta implicação, esta seta, se então, o limite, e agora vou pôr a definição de continuidade num ponto, que é aquela definição que já conhecemos das aulas de continuidade. O limite de f de x, quando x tende para x0 mais, tem que ser igual ao limite f de x, quando x tende para x0 menos, que tem que ser igual ao f de x0, ok? Eu vou representar o tende para x0 mais e x0 menos só por x0, porque reparem, se existirem então os dois limites laterais, eles terão que ser iguais para ser contínua no ponto, e poderemos então representar só por limite f de x quando x tende para x0, já quer dizer que os dois laterais são iguais. Bom, e agora vamos fazer esta demonstração. Para fazer esta demonstração, poderemos utilizar uma técnica que é partir daquilo que nós chamamos a nossa hipótese. Eu vou aqui escrever, isto é a hipótese. Vou então só realçar aqui o teorema. Este é o teorema da derivabilidade e continuidade, escrito aqui em linguagem matemática. E nesta implicação nós podemos definir então uma hipótese e uma tese. A hipótese é aquilo que nós sabemos ser verdadeiro, é de onde partimos, ok? Por hipótese supomos que isto é verdade. E será que se isto for verdade, a tese também se verifica? A isto chamamos então de tese, é aquilo que nós queremos provar, não é? Portanto, se por hipótese isto é verdade, iremos tentar provar que esta igualdade também é verdadeira. Como é que poderemos fazer isso? Pegando então na hipótese e aplicando simplificações, teoremas, formas, tudo o que seja verdadeiro em matemática, nós poderemos aplicar à nossa hipótese e se conseguirmos chegar à tese, está provado que a tese também é verdadeira, ok? É isso então que vamos fazer. Vamos partir aqui da nossa hipótese, que é, existe derivada, eu vou então aqui escrever, portanto o k pertence a R, já está ali dito, portanto f' de x0 é igual a k, existe e é igual a um k. Bom, então o que é que podemos fazer? Começamos a olhar para aquilo que queremos demonstrar, que é esta igualdade, e temos lá um limite. E como eu tenho aqui uma derivada, vou procurando aproximar do que quero provar, não é? Então eu conheço uma definição de derivada que tem também um limite, não é? Então vou aqui aplicar o limite de f de x, vou aplicar a definição de derivada, menos f de x0 sobre x menos x0,
x menos x0, quando x tende para x0, é igual a k. Portanto, apliquei ali a definição de derivada. Se a derivada é igual a k, a definição está aqui em limite. Bom, e agora o que é que posso fazer? Eu aqui, na igualdade que quero ver demonstrada, não tenho x menos x0, né? Então vou-me tentar livrar deste x menos x0. O que é que posso fazer para me tentar livrar deste x menos x0? Bom, vou fazer aqui uma simplificação e agora reparem neste pormenor que eu vou colocar aqui só uma implicação num sentido, ok? Isto quer dizer que eu posso fazer neste sentido, mas não poderia fazer em sentido contrário. Isto é muito importante, eu vou já falar mais um pouco disto. Então o que eu vou fazer é multiplicar nestes dois membros da equação, vou multiplicar por, uma vez que eu me quero livrar de x menos x0, vou multiplicar por esse limite, a ver o que acontece, não é? Eu tenho aqui x menos x0. Aliás, posso já fazer aqui uma pequena simplificação que me vai já ajudar para a frente e fica já feito, porque senão também ocupa aqui muito espaço e torna a situação mais complicada. Bom, vou passar o limite para o numerador e denominador. É uma propriedade dos limites, não é? Limite de f de x menos f de x0 a dividir por limite de x menos x0, ok? Portanto, passei o limite para numerador e denominador, e agora vou multiplicar então os dois membros da equação por limite de x menos x0, porque eu quero me livrar disto e, portanto, vou ver se o poderei fazer. Portanto, é claro que vou multiplicar aqui também deste lado, não é? Limite de x menos x0, neste segundo membro. Bom, porque é que eu coloquei ali a implicação? Porque é que isto não se pode fazer em sentido contrário, já agora? Bom, reparem que se eu fizesse em sentido contrário, estaria a dividir. E estaria a dividir por zero, e não podemos dividir por zero. Eu vou fazer aqui um exemplo muito rápido, uma coisa mais... algo mais... portanto, que se veja melhor o que é que se pode ou não fazer. Imaginem nós que temos este limite. Limite de x sobre x, nós sabemos que dá 1, não é? Quando x tende para 0. Quando x tende para 0, fazia 0 sobre 0, dava em terminação. Mas se eu simplificar esta expressão, vai dar 1. Este limite, nós sabemos que dá 1. Então, vejam este raciocínio, a ver se concordam então com este raciocínio. O limite de x, quando x tende para 0, vou fazer a propriedade dos limites, quando x tende para 0, e vou multiplicar nos dois membros desta equação por limite de x, quando x tende para 0. E aqui também 1 vezes... limite de x quando x tende para 0. Bom, este limite... aliás, aqui nem dava jeito de fazer aqui a propriedade dos limites, não era necessário. Este limite que eu aqui tenho, o limite de x sobre x, sabemos então que dá 1, não é? E ficamos então com uma igualdade verdadeira. Portanto, até aqui nada de especial. Portanto, não era preciso calcular aqui, fazer ali a propriedade. Ficávamos assim com isto. Bom, isto dá 1, então eu ficaria com 1 vezes o limite de x quando x tende para 0 igual a 1 vezes o limite de x quando x tende para 0. Portanto, o que eu fiz foi multiplicar em ambos os membros da equação por 0. Tudo bem, poderei fazê-lo, não é? Deu algo verdadeiro. Bom, e agora eu vou fazer aqui um raciocínio que se calhar já viram naquelas brincadeiras, jogos matemáticos em que vos provam que 1 é igual a 2 ou coisas assim meio esquisitas, em que passamos por uma indeterminação. Eu vou então fazer o seguinte raciocínio. 0 é igual a 0, não é? 0 é igual a 0, também baseado aqui neste limite. Então eu posso dizer que 0 é igual a 2 vezes 0 também. Sabemos que 2 vezes 0 é igual a 0. Bom, até aqui tudo bem. Bom, então agora eu vou substituir cada um destes zeros por limite de x quando x tende para 0. Isto não tem a ver com a minha demonstração, ok? É um exemplo que eu estou aqui a fazer. Portanto, 2 vezes limite de x quando x tende para 0. Bom, e agora o que vou fazer? Vou passar este limite de x quando x tende para 0 para este membro a dividir. E fico com limite, repara, ficava em limites de x quando x tende para 0 a dividir por limite de x quando x tende para 0. Depois poderia colocar o x sobre x, só num limite, e ficava com limite de x sobre x quando x tende para 0 igual a 2. Ora, isto é falso, não é? Portanto, isto é falso. Quer dizer que eu tenho aqui um erro, há aqui uma contradição, aqui há algo que eu não posso fazer, não é? Eu gerei aqui uma indeterminação, porque, reparem, deste passo para este, isto não é verdade, eu dividi por 0, não é? E, portanto, não podemos dividir por 0. E, por isso, o outro sentido da seta não poderia ser feito, ok? Bom, e agora vou dar continuidade à demonstração. Isto foi só para ficar um pouco mais claro porque é que o teorema não se verifica. Porque é importante, é que realmente o recíproco deste teorema, eu vou falar já de seguida mais em pormenor sobre isso, mas o recíproco é falso. Então,
é útil aqui na demonstração estar a fazer ênfase de que a demonstração verifica-se apenas neste sentido que nós estamos a fazer, da hipótese para a tese. Da hipótese para a tese, não é? Bom, e agora vou dar continuidade à demonstração, fazendo as simplificações que poderemos fazer, utilizando então ferramentas que já conhecemos. Vamos ver quais. Então nós temos aqui, o que poderemos fazer agora aqui nesta situação é o seguinte, portanto o limite, vou associar este limite x menos x0 com este, portanto ficamos com o limite de f de x menos f de x0 vezes o limite de x menos x0 sobre o limite de x menos x0 quando o x tende para x0, quando o x tende para x0, quando o x tende para x0, igual a k vezes... Bom, agora reparem, aqui posso já aplicar limites, não é? O limite de x menos x0 quando x tende para x0. Se substituir o x por x0, vai dar x0 menos x0, que dá 0. Não é? Que dá 0. Bom, então vou continuar agora, coloco aqui assim um asterisco e vou continuar aqui. Ok? No asterisco. Então, ficamos com... E agora reparem, o que é que eu posso fazer aqui nestes limites? Bom, posso fazer aqui uma propriedade dos limites, que me diz... Portanto, quando x tende para x0, f de x menos f de x0 vezes o limite, coloco isto num único limite, x menos x0 sobre x menos x0, quando x tende para x0, igual a 0. Okay? K vezes 0 dá então 0. E o que posso então continuar ali a fazer? Agora reparem, x menos x0 sobre x menos x0, se aplicasse limites dava em terminação, corta este fator... Os fatores são iguais, não é? Portanto, poderemos cortar ali. Estão a multiplicar por 1, não é? Por uma unidade. Temos ali uma subtração, mas não é disso que eu estou a falar quando digo que estão a multiplicar. Temos o fator que está no numerador é igual ao que está no denominador e, portanto, pode cortar e dá 1. Não é? E, portanto, ficamos com o limite de f de x menos f de x0 igual a 0, quando x tende para x0. Ok? E agora vamos então obter aqui a nossa tese, porque reparem, basta passar este... ficamos até... Vou até fazer assim, limite f de x menos, aplicando aqui uma propriedade de limites, f de x0, quando x tende para x0, portanto isto vai ficar igual a 0, não é? Quando x tende para x0, e isto irá dar então o limite de f de x quando o x tende para x0. Agora reparem, este limite aqui, se eu aplicar limites, o x está a tender para x0, não é? Eu vou à minha função f de x0, mas eu já não tenho lá x, porque isto já é o f de x0. Então, vai dar ele próprio, f de x0, ok? E, portanto, passamos para o outro membro, ele está aqui menos, tem aqui o menos, passa para o outro membro, fica mais. E ao ficar mais, ficamos com a tese, não é? Demonstrada. Portanto, esta é a nossa tese que queríamos provar ser verdadeira, ok? Portanto, fica então aqui uma ideia sobre a demonstração. Como eu disse há pouco, é facultativa, portanto, vamos agora ao que poderá ser mais importante em termos práticos, que é dar-vos aqui algumas dicas e falar do recíproco do teorema, ok? Portanto, algo muito importante, o recíproco deste teorema é falso, ou seja, uma função pode ser contínua num ponto e não ter derivada finita nesse ponto. Portanto, isto realmente é verdade e é preciso não esquecer. Eu vou dar aqui um exemplo de uma função que conhecem bem para ajudar a não esquecer isto, mas primeiro vou só escrever então aqui o recíproco. Portanto, utilizando a tal linguagem matemática, k pertence a R, portanto, o que diz o teorema é isto: se f' de x0 existe, é igual a um k, implica que f é contínua para x igual a 0. X igual a x0. O teorema diz isto, ok? Bom, e o que estamos aqui a dar ênfase é que o contrário não é verdadeiro. O recíproco vá, ou seja, se uma função for contínua, se f é contínua, nós não podemos concluir se é contínua para
x igual a x0, não posso concluir que existe derivada, ok? Portanto, resumindo, se existe derivada, posso dizer que é contínua? Posso, ok? Se é contínua, não posso dizer que tem derivada. Bom, caso não se lembrem muito bem disto, portanto, vocês sabem que existe um teorema que relaciona a derivabilidade com continuidade e sabem que o teorema só se verifica num sentido. É importante terem isso em mente. Mas estão baralhados, não sabem que sentido é. Bom, então lembram-se deste exemplo que eu vou aqui falar, que é o exemplo da função módulo, ok? Porque é um exemplo de uma função bastante conhecida, já há alguns anos, e é uma confirmação de que o recíproco não se verifica. Então vamos considerar a função f de x igual a módulo de x. Bom, nós conhecemos o gráfico desta função, não é? Então nós já sabemos, até pela aula anterior, o gráfico desta função tem um vértice, tem aqui um ponto anguloso, não é? Isto quer dizer que a derivada não existe neste ponto, para x igual a 0. Não existe para x igual a 0. As derivadas laterais são diferentes. Bom, mas a função é contínua em R, não é? Bom, então isto é um exemplo para vermos que o recíproco não funciona. A função é contínua, portanto, vamos até aqui escrever f é contínua em R, e portanto também é contínua para x igual a 0, neste caso estamos a falar do ponto 0, mas f' de 0 não existe. Okay? Portanto, está aqui um exemplo de uma função que é contínua num determinado ponto, mas não tem derivada. Portanto, o que o teorema diz é que se tem derivada, é contínua. Okay? Bom, então, chamada a atenção aqui para a situação do recíproco, isto só se verifica num sentido, vou agora falar do contrarrecíproco, porque pode também ser útil em termos práticos, ok? Então, para terminar, vou falar do contrarrecíproco e vou dar então duas dicas para estarem mais atentos ao que poderá acontecer em prova para aplicar este teorema, ok? Bom, vamos então ver o que é o contrarrecíproco. Primeiro, em termos um pouco mais genéricos, fugindo aqui ao teorema. O recíproco de uma implicação é isto. Portanto, se A implica B, pelo contrarrecíproco, poderemos garantir que isto é equivalente, e já vamos ver um exemplo que vos permite perceber isto melhor, que não B, a negação da afirmação B, isto são duas afirmações. A afirmação A implica a afirmação B. Então, isto quer dizer que a negação da afirmação B implica também a negação da afirmação A. Se pensarem um bocadinho em lógica, conseguem perceber isto. E eu vou fazer um exemplo para ajudar a perceber então melhor. Isto está provado, este teorema aplica-se sempre, poderemos aplicar sempre que necessário, ok? Então vamos fazer aqui uma afirmação A, que é, por exemplo, vou entrar aqui num contexto qualquer, que digo que o carro, um carro qualquer, ok? Um automóvel, o carro anda. Estamos a supor neste contexto, no nosso universo, que os carros para andar têm que ter rodas, ok? Não estamos a supor que existem carros que voam e esse tipo de coisas. Portanto, o carro anda. Se o carro anda, o que é que eu sei que isto implica? Esta afirmação A implica que, então, falando em rodas, poderia falar também em combustível, por exemplo, que o carro, eu tenho a certeza que o carro tem rodas, por exemplo, não é? O carro tem rodas. Ok. Bom, e agora reparem o que acontece. Portanto, esta é a minha afirmação A. O que é que vai acontecer pelo contrarrecíproco? Afirmação A, afirmação B. Isto é equivalente a dizer o seguinte. Antes de escrever o que vou escrever a seguir, só chamar a atenção. Esta implicação é notória que só se verifica num sentido, ok? Tal como o nosso teorema. O carro anda implica que tem rodas. O carro ter rodas implica que o carro anda? Não, ok? O carro pode ter rodas e pode não andar por não ter, por exemplo, combustível. Portanto, esta implicação só se verifica neste sentido. O que eu vou fazer é o contrarrecíproco, que é a negação da afirmação B. Vou dizer então que o carro não tem rodas. Se o carro não tem rodas, vou negar, não é? Estou a negar. Não tem rodas, então não anda, ok? Isso podemos concluir, não é? Se ele não tem rodas, implica que não anda. Implica a negação do A, ok? O carro não anda. Isto é que é então o contrarrecíproco, ok? O carro não anda. E vamos aplicar isto aqui ao nosso teorema. Aliás, poderemos aplicar isto, utilizar o teorema aplicando o contrarrecíproco.
E então é isso que eu vou agora explicar de forma então rápida, que estou já a ficar um bocado longo. Portanto, aqui temos então o A implica B, é equivalente a não A implica não B implica não A, ok? Bom, entrando, aliás, isto também estou a repetir aqui tantas vezes a mesma coisa, acho que já está claro. Aplicando então aqui ao nosso teorema, o que se passa é isto, ok? Eu vou então fazer aqui uma divisão para falar novamente do teorema, ok? Falando novamente do nosso teorema, eu vou então repetir em linguagem mais matemática, até para ser mais rápido. Portanto, o K pertence a R, é um número real, e o que nós sabemos que o teorema diz é então isto: se f' de x0, um ponto qualquer, existe, ou seja, é igual a um K, então f é contínua, isto é o teorema, ok? E agora vou escrever ali ao lado para x igual a x0. Vou escrever aqui ao lado o contrarrecíproco, que diz então o seguinte: se f não é contínua, vou negar esta afirmação, f não é contínua para x igual a x0, implica a negação, também aqui deste início, que f' de x0 não existe, ok? E reparem, isto pode ser útil em termos práticos. Se eu já sei que uma função não é contínua num determinado ponto, então a derivada naquele ponto já não existe, ok? Bom, é isto então que devem ter o cuidado em termos práticos. Vou dar então as tais dicas, sendo um bocadinho mais claro. Estamos a fazer uma questão no Exame Nacional, por exemplo, questão número 3. Questão número 3 tem um determinado enunciado, não interessa agora. Temos uma linha A, já resolvemos. Temos uma linha B, em que nos pedem a derivada da função para no ponto 2. No ponto da abscissa 2, ok? Resposta, f' de 2, a gente resolvia pelas ferramentas que temos no enunciado. F' de 2 deu 7, existe e deu igual a 7. E na linha C perguntam-nos a continuidade da função no ponto x igual a 2. F é contínua para x igual a 2? É contínua para x igual a 2? Pergunta. Bom, eu não vou fazer aqui a continuidade da função por definição de continuidade, fazer os limites laterais e ver se é igual à imagem do ponto. Até porque podem-me dar um exercício em que eu não tenho essas ferramentas. Imaginem que me dão um exercício onde não tenho a expressão analítica da função f, mas podem dar a derivada. Dão a derivada e não dão a expressão do f. E perguntam se é contínua. Bom, eu aqui não tinha ferramentas para fazer a continuidade, porque não tinha a expressão analítica, não é? Então, mas eu já sei que a derivada existe. Então, pelo teorema da derivabilidade e continuidade, a função é contínua, ok? Aplicando diretamente o teorema, ok? Então, a resposta aqui seria f é contínua para x igual a 2 pelo teorema da derivabilidade e continuidade. Enunciávamos o teorema, escrevíamos teorema. Se uma função tem derivada finita num ponto, então é contínua nesse ponto. Ponto final, ok? E estava garantido. Bom, se por acaso a derivada não existir, eu não posso concluir nada. Tenho de ir fazer a continuidade mesmo pela definição de continuidade, ok? Agora, se a derivada existe, então posso aplicar o teorema. Por outro lado, estou a fazer uma pergunta 3. Tenho um determinado enunciado. Fiz a linha A, não interessa. Na linha B dizem-me assim: f é contínua para x igual a 3? Pergunta. E a resposta seria, vamos imaginar que não. Eu fiz a definição de continuidade pelos limites laterais e tal. Resposta, não é contínua, não deu igual, os limites laterais não deram iguais, tal. E na linha C perguntam-me se f' de 3 existe. F' de 3 existe? Bom, o que é que eu posso dizer sem fazer cálculos, sem pegar na definição de derivada, sem fazer nada? Eu já vi que ela não é contínua para x igual a 3. Logo, não existe derivada. E como é que eu respondia? F' 3 não existe pelo contrarrecíproco do teorema da derivabilidade e continuidade. E enunciava o teorema. Punha teorema. Se uma função tem derivada finita num ponto, então é contínua nesse ponto. Ok? E faziam referência ao contrarrecíproco. Pelo contrarrecíproco, se não é contínua, então não tem derivada. Ok?
Bom, esta é então a dica final que eu queria deixar. Ficamos por aqui. Até uma próxima!